Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas de domingo, também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e aproveitamos e te convidamos a se inscrever no canal da nossa Diocese de Caxias do Sul no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações, todos os programas, o próprio Razões da Fé, mensagens do nosso bispo, que publicamos todas as semanas. Nós estamos no programa número 39 e hoje nós vamos refletir sobre o nosso sínodo, o sínodo da Igreja, convocado pelo Papa Francisco no ano de 2021, a se encerrar em 2024 com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Nosso tema de hoje, Igreja Católica, lugar de comunhão e participação que leva à missão. Os nossos convidados, o Padre Leonardo Inácio Pereira, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, com bacharelado em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, atualmente é vigário-geral, coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, reitor do Seminário São José e diretor da Escola Diaconal São Filipe. Olá, Padre Léo, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Felipe, obrigado aos ouvintes que nos dão essa satisfação de podermos estar juntos por meio destes veículos de comunicação. É muito bom poder estar aqui partilhando uma temática que é tão significativa e rica para a Igreja nos tempos de hoje. Então, muito obrigado pelo convite e vamos conversar. Perfeito. E nós temos o Lucas Mateus Dalzotto, graduado em Filosofia e em Direito e mestre e doutor em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e Universidade Federal de Santa Maria, respectivamente, e atualmente é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia e Direito na Universidade de Caxias do Sul. Participa da Pastoral da Educação no setor Universidade e também é vice-coordenador do Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Caxias do Sul. Olá, Lucas, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, Padre Léo, todos os ouvintes, agradeço o convite, a lembrança e também destaco a importância de nós debatermos esse tema tão relevante que nós temos vivido especialmente na nossa diocese, na nossa comunidade local, há pelo menos 2 anos já, e esse debate eu acho que é bastante relevante para nós continuarmos e permanecermos dentro da igreja. Então, eu agradeço o convite. Muito bom. Nós iniciamos todo o processo do sínodo lá no ano de 2021, a partir de uma convocação que o Papa Francisco fez a toda a igreja, e a Diocese de Caxias do Sul se envolveu diretamente e de uma forma muito forte na organização, porque ele quis ouvir, a igreja, por meio do Papa, a sua vontade de escutar o que também o povo de Deus e as pessoas que não fazem parte, não professam a nossa fé, também expressavam sobre a vida da igreja e sobre a nossa caminhada. Por isso, Padre Léo, por que a igreja, na pessoa do Papa Francisco, quis convocar este caminho sinodal que começou lá em 2021 e segue até 2024? Então, primeiramente, entender o que é um sínodo. Um sínodo, a palavra sínodo, ela vem da língua grega. E nós temos uma certa familiaridade com esta palavra, porque, por exemplo, rodós, sin é junto, rodós é caminho, rodoviária, rodovia, Então, um caminhar juntos. Desde o Papa Santo Paulo VI, ele instituiu digamos assim, essa forma de a igreja se reunir
para levar em consideração a tradição do Concílio Vaticano II. O próprio concílio já solicitava que a igreja pudesse se reunir mais vezes para poder refletir sobre os seus problemas e sobre os problemas do mundo também. Desde o concílio, desde sempre, se a gente olhar nos Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar o primeiro concílio realizado. Ele foi em Jerusalém, quando os judeus e os não-judeus estavam e eram cristãos, estavam precisando tomar a decisão se alguém que devesse ser cristão tinha que passar pelo judaísmo. Daí eles chegam num consenso e decidem que não era necessária a circuncisão, né? Então, se a gente olhar ao longo de toda a história da igreja, depois com São Paulo VI, e agora, mais recentemente, com o Papa Francisco, sempre houve esse desejo de comunhão e um desejo profundo de caminhar juntos. Quando o Papa Francisco toma essa decisão de convocar um sínodo para pensar o processo de escuta, é algo diferente. É porque assim ele não está preocupado simplesmente com a doutrina ou com a pastoral. Ele está, com certeza está, mas eu quero dizer assim que a ênfase, a tônica está no processo de escuta. Então, eu venho percebendo muito nas leituras que venho fazendo a respeito do sínodo, que o processo, metodologicamente falando, é a grande novidade deste sínodo. Então, o Papa, ele quis convocar este concílio para continuar valorizando a tradição do Concílio Vaticano II, que prioriza a escuta e a participação de todo o povo de Deus. Aliás, o concílio na Lumen Gentium, né, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, vai colocar como base da vida eclesial, da vida da Igreja, o batismo. Então, a ideia do Papa também é de trazer um pouco essa dimensão para que todos aqueles que são batizados possam colaborar na construção metodológica e processual do sínodo dos bispos, né? Eles vão se reunir em outubro, os bispos, mas não só. Eu estava lendo um artigo esses dias e, para vocês terem uma ideia interessante, é algo assim bem significativo, né? São 70 novos membros que não são bispos que vão participar deste sínodo agora, desta assembleia, dessa primeira assembleia do sínodo lá em Roma, do dia 4 ao dia 29 de outubro de 2023. 70 novos membros, não bispos. E aqui a grande novidade é que todos terão direito a voto. Antes não, antes eram somente os bispos. E aqui, segundo os pareceres dos estudiosos da sinodalidade, metade destes 70 novos membros serão mulheres, com direito a voto. Isso também é algo que nos faz refletir, né? Então, para responder tua pergunta, eu diria assim, de forma bem objetiva, o Papa quis convocar este concílio, aliás, esse sínodo, para valorizar a tradição conciliar do Vaticano II. Perfeito. Lucas, o que esse caminho sinodal representa para a nossa diocese? Tu que também esteve envolvido diretamente com a organização da escuta desse processo. Perfeito. Eu gostaria de responder retomando a definição, né, a etimologia da palavra sínodos que o Padre Léo comentou, porque esse caminhar juntos, né, esse significado da palavra caminhar juntos também, se nós recordarmos, né, desde 2020 nós vivemos uma situação de pandemia e esse momento instituído em 2021, outubro de 2021, quando o Papa Francisco, né, convoca esse sínodo, inicia, né, no dia 10 de outubro,
De algum modo também foi uma oportunidade que nós tivemos de reunir, de algum modo, né? Eu imagino que essa foi uma possibilidade que nós tivemos de reunir novamente o povo de Deus. A gente viveu por situações bastante difíceis, especialmente no ano de 2020 e boa parte de 2021, e eu acho que foi muito oportuno, especialmente para a diocese, né, para a nossa igreja local, ter este momento de novamente reunir o povo de Deus. O segundo ponto que eu acho que também foi importante, assim, que chamou atenção, é de que nós tivemos a possibilidade real de refletirmos sobre a realidade da nossa igreja local, né? Eu sei que em cada uma das fases do sínodo a gente vai olhando mais macro, mas o momento local, né, da nossa igreja local, da nossa diocese, isso foi, eu acho, um momento bastante rico, porque nos possibilita olhar, como se diz, né, com olhos de quem vê, de fato, a realidade do nosso povo. Quais são as dificuldades, quais são as possibilidades que nós temos interno à nossa diocese, né? Depois eu até vou retomar os números, mas se nós imaginarmos que a área de abrangência da nossa diocese compõe 32 municípios, nós temos uma realidade bastante diversa, que se alterou nos últimos 40, 30 anos pelo menos. Então me parece ser oportuno também chamar a atenção para o fato de que esse momento da nossa diocese possibilitou que a gente olhasse com muito carinho a nossa realidade, que não é só de dificuldade, mas também fortalecer aquilo que nós vemos que tem andado bem e que nos possibilitou. E um último ponto que eu chamaria atenção desse momento também da nossa diocese foi o fato de nós reafirmarmos um compromisso que nós assumimos quando fomos batizados, né? Eu acho que o Padre Léo também chamou a atenção desse compromisso do batismo, e eu acho que todo o momento que nós paramos como igreja, refletimos, pensamos, nos reunimos, é uma oportunidade de conversão de algum modo e de reafirmarmos o compromisso que assumimos como batizados. Eu acho então que esse momento também foi bastante oportuno para que a gente olhasse a nível de diocese, mas de algum modo para cada comunidade, para cada segmento da igreja, para cada um de nós de algum modo. Então eu acho que foi um momento também bastante rico de nós podermos reassumirmos, reafirmarmos um compromisso como batizados. Eu acho que como igreja nós precisamos de quando em vez pararmos um pouquinho, olharmos para nós mesmos, para nossa realidade, né, como igreja, para poder fazer um ajuste de percurso, né? Se todos nós somos caminhantes nesse mundo, né, eu acho que é importante que a gente consiga cada vez mais se converter naquilo que como igreja precisamos melhorar. Então esse é o último ponto que eu queria chamar a atenção. A gente pôde renovar um compromisso que nós assumimos como batizados. Padre Léo, recolhendo também essa resposta do Lucas, né, falando um pouco do processo que nós vivemos enquanto diocese, que frutos a gente pode dizer que a gente está percebendo já desse processo e que nós poderemos colher no futuro, ou já estamos colhendo, ou poderemos colher de fato como frutos desse processo do sínodo? Bom, primeiramente, retomo o que o Lucas falou, porque depois deste período de sofrimento, de pandemia que nós vivenciamos há poucos anos, reunir as pessoas já é um dos frutos dessa realidade do sínodo. Existe o sínodo digital, né? O pessoal pôde também colaborar por meio da internet, enfim, mas quando tivemos a oportunidade de reunir as pessoas para que elas pudessem conversar sobre as perguntas que o Papa encaminhou para nós, para toda a igreja no mundo, eram 2 perguntas praticamente, né? Como que a gente enxerga a igreja hoje, né? E a gente percebeu a quantidade de respostas. Eu acho que foram em torno de 10 mil respostas que nós recebemos, né? Aproximadamente 10 mil respostas de toda a Diocese de Caxias do Sul, em todos as diversas regiões pastorais. E imagina só reunir um grupo para ler e estudar todas essas respostas. O Lucas esteve mais à frente nessa coleta de materiais. Imagino que a quantidade de sugestões eram muito variadas, né?
Então, reunir o povo de Deus para responder essas perguntas. E todo mundo podia responder, não somente quem participa da igreja. Até eu estava dando uma lida na síntese que nós encaminhamos agora no fim do ano para Brasília, né? Para a nossa síntese, depois de termos recebido um trabalho já elaborado, e estava vendo o que nós havíamos conversado. Nós não escutamos somente os batizados, escutamos os batizados, os ministros da igreja, aqueles que servem a comunidade civil, a comunidade eclesial, mas também escutamos outros cristãos de outras igrejas que também deram suas sugestões para a Igreja Católica, e também quisemos escutar aqueles que não creem. Qual é o papel da igreja segundo o seu parecer, né? E o pessoal respondeu. Muito interessante. Eu acho que isso significa a gente também se colocar numa atitude de aprendizado. Nós não estamos concluídos, a igreja não é fechada, nós temos um caminho a percorrer, né? Então, eu diria assim, dos frutos, assim, de forma bem objetiva, primeiro, a capacidade de reunir as pessoas para escutá-las. O sínodo, ele não tem como finalidade resolver os problemas. Esse sínodo, a sua principal finalidade é apresentar uma metodologia capaz de escutar e escutar Deus a partir das falas de todos, né? E em último lugar, eu diria assim que o processo é o maior dos frutos, no meu entendimento, deste sínodo. O processo. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 23 de julho. Fique conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais. Nossos convidados, o padre Leonardo Inácio Pereira e o Lucas Mateus Dalzotto, que é graduado em Filosofia e em Direito e mestre e doutor em Filosofia. Lucas, como foi a caminhada sinodal aqui na Diocese desde 2021 até agora? Claro, não só na Diocese, mas recordando todo o processo que se fez por aqui. Eu acho que foi um momento, vou até repetir, né, muito, muito rico e bonito, porque quando há o lançamento, em 10 de outubro, né, Papa Francisco em Roma, 10 de outubro de 2021 faz o lançamento, nós fazemos aqui na nossa diocese uma semana após, no dia 17. Aliás, em todas as igrejas do mundo. Exato. Foi na mesma data. E fizemos aqui no Santuário de Caravaggio, então dali se deu início, digamos, vamos chamar assim, uma primeira fase, que era a fase local, digamos, né, da nossa diocese, que se estendeu até dezembro. Então nós tivemos um período curto de tempo, mas que foi bastante rico porque nós fizemos várias atividades, várias formas de participação. Depois eu até vou falar os números de respostas que nós tivemos, né? Mas tivemos esse primeiro momento que foi propriamente até dezembro. E só para chamar a atenção, né? Repetir os números, eu acho, dá mais contexto para a gente entender o quão foi rico esse momento. Eu falava anteriormente, 32 cidades, né, municípios, 73 paróquias, 983 comunidades. Então isso dá uma dimensão de quão grande também foi essa tarefa de nós podermos reunir. Isso eu estou falando em comunidades, fora pastorais, movimentos e várias outras atividades e grupos eclesiais que nós temos. Então isso dá um pouco a dinâmica de ação, e como o padre Léo comentou anteriormente também, era aberto para que pessoas em geral participassem, não somente pessoas vinculadas à igreja, mas que qualquer pessoa pudesse acessar. Nós tínhamos duas formas, né? Uma impressa, digamos assim, de entrega de documentação física, mas podia se fazer também de forma virtual, acessando o QR Code. Então, havia muitas formas de participação, de modo que facilitava que desde pessoas bastante jovens, né, que mexem com muita tecnologia, pudessem participar, e até pessoas que, nas comunidades, onde o padre muitas vezes vai uma vez por mês rezar uma missa, também pudessem participar. Então, nós tivemos, eu acho, uma interação bastante grande na diocese.
Depois desse primeiro período, digamos assim, de outubro a dezembro de 21, nós tivemos uma extensão desse prazo e aí nós pudemos, digamos assim, ampliar e dar continuidade a esse momento, que se estendeu basicamente pelo primeiro semestre de 2022. Então, esse momento da igreja local, da diocese, nós ganhamos, digamos assim, mais 5, 6 meses para a gente fazer isso no decorrer do primeiro semestre. Eu acho que também foi um momento de, aí sim, a gente também refinar algumas impressões que nós tínhamos, de podermos debater novamente. E eu acho que o Padre Léo tocou num ponto que me chamou muito a atenção nesse momento da nossa diocese, que o Papa dizia, né? Não vai ser gerado um documento, até provavelmente pode ser o caso, mas não é importante que seja gerado um documento. O importante mesmo desse trabalho é o processo que nós fazemos, de reunir novamente a igreja. Então, é uma questão de metodologia, né? Quer dizer, o que interessa nesse sínodo não é um documento que é gerado, mas é um processo que é feito. Então, o caminho, digamos assim, é o ponto mais central. E como o Padre Léo chamou a atenção, nós tivemos 10 mil contribuições, né? Isso significa que nós tivemos 10 mil respostas. Mas se nós imaginarmos que uma comunidade se reúne, por exemplo, no interior de uma certa cidade, se reúne para rezar o terço e elas respondem, isso significa que foi gerado um item por 50 pessoas. Então, é importante também a gente relembrar que as 10 mil contribuições significam uma abrangência muito maior em número de pessoas, né? Porque o Lucas poderia responder individualmente, mas o Lucas poderia responder como comunidade que ele participa, então, como segmento que ele participa. Então, a abrangência desse momento foi muito mais extensiva. E eu rapidamente queria só chamar a atenção para 4 pontos que nós tivemos aí no nível diocesano, que, digamos assim, do conjunto de todas as respostas, nós podemos identificar, extrair, digamos assim, daquilo que é mais premente na nossa diocese, né? Um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é recordar que nós somos companheiros de viagem, né? Quer dizer, nós precisamos imaginar e compreender que a multiplicidade de comunidades, de movimentos, de pastorais, ao final de tudo, nós precisamos ser unidade, né? Nós precisamos ter uma unidade. É isso que nos identifica como cristãos católicos, né? Então, da multiplicidade de dons que nós temos, ao mesmo tempo, todos nós somos companheiros de viagem. Um segundo ponto é uma igreja de escuta. Isso é um ponto bastante importante, porque o que o sínodo fez é exatamente ouvir, escutar o conjunto, digamos assim, de toda a sua igreja e também daqueles que são, digamos assim, de fora da igreja, né? Extra-igreja. Então, esse é um segundo ponto que ficou bastante evidente nessa coleta das respostas. Um terceiro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção é a responsabilidade pela casa comum. E aqui é extremamente importante a gente pensar com relação às questões ambientais, mas o sentido de casa comum vai além disso, né? Quer dizer, as questões ambientais são fundamentais, mas tem também uma dimensão do outro, que eu gostaria de chamar a atenção, porque essa responsabilidade não é só, digamos assim, com a natureza, mas é de qualquer outra pessoa, quer dizer, qualquer outro indivíduo, seja ele cristão, seja ele católico ou não. Então, esse foi um outro ponto também que eu acho que do conjunto das respostas nós tivemos muito, muito presente. E, por fim, um último ponto é com relação ao diálogo entre igreja e sociedade. Isso também era uma questão fundamental. Nós temos cada vez mais percebido que é relevante que todos aqueles que são filhos da igreja também precisam ser filhos da igreja no mundo, né? Na sociedade na qual cada um de nós trabalha, habita, com as nossas relações. Então, esse também era um ponto bastante relevante que apareceu, digamos assim, de todo o conjunto das nossas respostas. Padre Léo, quais são os principais aspectos, claro, agora recordando, né, nós, de todo o processo que se fez, o documento foi para a CNBB, voltou, foi para Roma, né, voltou para o CELAM, né, para a nossa Conferência Episcopal Latino-Americana, e de tudo isso saiu agora o material que vai ser trabalhado, sobretudo na Assembleia do mês de outubro, né? Então, quais os principais aspectos trazidos na pauta pelo Instrumentum Laboris? Aqui eu estou mostrando a capa, né, do instrumento de trabalho, que está à disposição de quem quiser olhar para verificar
a profundidade deste material. No site da Diocese. No site da Diocese está disponível para todo mundo que quiser conhecer, né, a metodologia. E eu estou batendo muito na metodologia porque eu comecei a ler o instrumento Labores e não fiquei muito empolgado no início. Depois eu não conseguia mais parar de ler, porque realmente expressa assim um desejo profundo de comunhão, né? A gente não quer fazer harmonização. O texto diz assim, nós temos que escutar também as tensões, né? Então, eu acho que uma das coisas mais significativas no meu entendimento que me fizeram também, me fez também olhar o modo como eu lido quando enfrento alguma tensão, né? Normalmente, e até por ser um mecanismo de defesa, a gente quer afastar as tensões, a gente não quer estar perto, talvez, de quem pensa diferente. E esses dias eu tive uma situação um pouco parecida e a leitura desse material me fez pensar como eu lido com as tensões, como eu lido com quem pensa diferente, quem tem outra opinião e assim por diante. O texto inicial, ele é dividido em 3 partes praticamente. A primeira parte é a abertura, né, que vai falar um pouquinho, fazer o histórico do percurso que tivemos até agora. Depois ele vai explicar o porquê de um instrumento de trabalho, né, por que existe um instrumento de trabalho, e se a gente olhar os outros sínodos que aconteceram, inúmeros sínodos da igreja por temas diversos, não um tema metodológico como esse aqui, né? Já tivemos sínodos sobre a família, sínodos sobre os jovens, sínodos sobre a formação sacerdotal, e sempre o Papa daí escreve um texto para resumir e dar uma orientação para a igreja, né? Esse daqui, ele é dividido em 2 fases, né? Esse sínodo vai ser agora a primeira assembleia esse ano, a segunda assembleia ano que vem. Então, nos foi entregue este instrumento de trabalho, que tem um prefácio que apresenta a necessidade de um instrumento de trabalho e nos apresenta a estrutura do texto. O que tem nessa estrutura textual? Primeiro, vai apresentar uma ideia de como pode ser pensada uma igreja que caminha junto. Bem simples. Uma igreja sinodal. O que é uma igreja que caminha junto? Quais são os sinais característicos de uma igreja que tem capacidade de escutar, tem capacidade de escutar os de dentro, capacidade de escutar os de fora, aqueles que são da sociedade civil, os que são de outras igrejas, de outras religiões? O que nós podemos também com estes irmãos aprender? É bem interessante. E depois, nessa segunda fase, né, essa experiência integral de sinodalidade, vai apresentar, então, a metodologia, que aqui eu sinceramente falo que foi o que eu mais aprendi nesse sentido, lendo o texto. Não foi nem respondendo as perguntas na primeira fase, que é a metodologia que se chama, olhem só que interessante, o diálogo no Espírito, o colóquio no Espírito, como nós aqui na Diocese chamamos. Então, estava olhando um pouquinho a estrutura desse diálogo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, porque tem até um infográfico. Um ícone ali que nos apresenta, enfim, mas para dizer assim, primeiro se invoca o Espírito Santo. Olha, se a gente, e depois o Papa aqui no documento vai mostrar, numa das partes ali, a importância de nós tornarmos essa metodologia a metodologia da igreja. Eu achei fantástico isso, porque a gente invoca o Espírito Santo, a gente reflete um tema específico, depois se reza de novo, para que a gente possa responder a pergunta. E ao responder a pergunta, iluminados pelo Espírito Santo, a gente vai escutar a todos, mesmo aqueles que pensam diferente, sem interferir, que não é fácil. Depois se reza de novo, se louva a Deus.
pelos frutos recebidos desta escuta. Essa foi a metodologia, de forma bem breve, aqui eu não encontrei o gráfico, né? Então, a primeira parte vai apresentar essa ideia de igreja sinodal. A nossa igreja católica, apostólica, romana, como ela pode escutar mais os seus membros e as pessoas de fora. E depois, a segunda parte vai nos apresentar as 3 perguntas que serão desenvolvidas durante a Assembleia. O texto vai apresentar algumas ideias para serem referidos durante a Assembleia Sinodal. Eu leio as 3 perguntas. Primeiro ponto, uma comunhão que irradia. Como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano? Aquilo que Lucas falava, do cuidado da casa comum, que não é só o respeito pela ecologia, meio ambiente, mas é pelo humano na sua essência. Segunda pergunta, corresponsáveis na missão. Como partilhar dons e tarefas ao serviço do Evangelho. Então, a valorização de todos os dons daqueles que fazem parte da comunidade. Todo mundo tem algo a oferecer, vai dizer o instrumento de trabalho. E a terceira pergunta diz respeito à participação, à responsabilidade e à autoridade. Que processos, estruturas e instituições numa igreja sinodal missionária. A última parte, aliás, ainda aqui é interessante que o tema do sínodo que a gente recebeu de Roma era, como é que é? Sinodalidade, comunhão, participação e missão. O instrumento de trabalho faz algo diferente aqui, né? Ele coloca a missão, que estava no fim do nosso primeiro lema, quando recebemos, coloca no meio. Porque também reunir as pessoas, também escutar o diferente faz parte da missão. Né? Então, comunhão, missão e participação. Né? E daí a última parte do texto vai nos apresentar uma série de perguntas. E aqui que eu achei a grande riqueza do documento. São as perguntas. As perguntas não têm respostas, elas são fichas elaboradas para serem trabalhadas por nós, antes inclusive da Assembleia, se quisermos, nas nossas comunidades, grupos e famílias, se quisermos. Perguntas extraordinárias, interessantíssimas, provocativas. Que elas nascem das inúmeras assembleias. Foram 7 assembleias acontecidas ao redor desses continentes, destas 7 assembleias. O que nos diversos continentes, quais são as perguntas do povo de Deus? Lucas, Padre Léo já pontuou, né? Essa alteração, o instrumento Labores, ele propõe uma alteração da ordem, da comunhão, participação e missão, né? O que isso significa, né? O que isso na raiz pode significar e, ao mesmo tempo, o que se espera dessa Assembleia de outubro? Eu acho que o Padre Léo já chamou atenção e para muitas pessoas pode parecer uma mudança muito sutil, né? Só reorganizar, digamos, a ordem das palavras, mas o significado, digamos assim, eclesial do que exatamente isso quer dizer para cada um de nós, eu acho que é bastante importante, né? Anteriormente, e no próprio subtítulo do instrumento Labores, eles permaneceram com a mesma definição, né? Que a ordem é comunhão, participação e missão, sendo a última palavra. E aí há um deslocamento entre missão e participação, onde a missão assume a posição intermediária, né? O texto usa a expressão termo médio, né? Quer dizer, o coração da proposta agora ali passa a ser a missão e a participação passa a ser o último ponto. O que exatamente significa essa alteração? Qual que é o propósito dessa mudança, né? O texto, inclusive o instrumento Labores, traz uma afirmação de Paulo VI, que eu achei bastante relevante para explicitar por que comunhão e missão aqui vão ser as primeiras 2 palavras, porque ele diz o seguinte: tanto comunhão quanto missão, elas se entrelaçam e elas se espelham mutuamente. Então, o primeiro ponto, né, a primeira palavra, digamos assim, que a ideia de comunhão, isso diz respeito ao movimento intra-igreja, né? Quer dizer, a identidade cristã católica que nós temos, o cuidado que nós temos, o tipo de visão antropológica que nós temos. Então, quer dizer, isso diz respeito ao elemento interno à igreja, né? Ad intra. E o elemento da missão
é esse movimento externo, assim, extra. Então, quer dizer, a gente para fora da igreja, né? E aí tem todas esse ponto, eu acho bastante importante, assim, de a gente imaginar que a gente, ao mesmo tempo que vive com uma identidade de cristão católico, vive no mundo de pluralidade, vive no mundo, digamos assim, de diversidade. E a missão se coloca neste mundo, nesta realidade. E aí, o ponto é, eu não consigo compreender o que é a participação se eu não entender esses dois movimentos anteriores, que é de comunhão e de missão. Então, anteriormente, quando a participação estava no termo médio, dava-se a impressão de que a participação se dá com a minha identidade cristã católica, o que é mais simples de fazer. Enquanto que agora, a participação ela não pode ser desconcebida sem essa dualidade, digamos assim. Ao mesmo tempo da comunhão, a missão é um ponto importante. Então, é como se eu pudesse dizer assim, a minha participação não é adequada e integral se eu não primeiro considero esses dois elementos de comunhão com a minha igreja, mas também da missão nesse mundo de diversidade e pluralidade que nós vivemos. Então, eu acho que é uma mudança sutil. Para muitas pessoas pode parecer simplesmente, digamos assim, pirotécnica, mas ela tem um significado teológico bastante profundo, eu acho, quer dizer, e exigente também, porque compreender a minha identidade de cristão católico, mas também no mundo de diversidade, impõe muitas dificuldades do ponto de vista humano, digamos assim, né, da nossa realidade humana. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, e ele ganha no texto, né, no Instrumento Laboris, ele ganha uma sessão exclusiva para tratar disso. Então, quer dizer, o significado, digamos assim, teológico dessa alteração é bastante profundo, me parece. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo 23 de julho. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 23 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Igreja Católica, lugar de comunhão e participação que nos leva à missão. Nossos convidados de hoje, o Padre Leonardo Inácio Pereira, que é vigário-geral e coordenador de pastoral da nossa diocese, e o Lucas Mateus Dalsotto, que é graduado em Filosofia e em Direito, mestre e doutor em Filosofia e é vice-coordenador do Conselho de Leigos e Leigas da nossa Diocese. Nós estamos falando sobre o processo sinodal realizado pela Igreja a partir também deste convite do Papa Francisco. Nós recordamos, né, todo esse processo de escuta, toda a caminhada que foi feita na Diocese e em todo o mundo, né, eu acredito que o Papa ele tenha feito um teste lá em 2018, quando ele convoca o Sínodo para a Juventude, e aí ele faz uma primeira escuta. Ele abre um formulário lá no site da Santa Sé, e os setores de juventude, as conferências episcopais, os conselhos de juventude de toda a igreja são convidados a participar desse processo de escuta. E isso foi o grande teste, né, o plano piloto para este projeto que depois saiu para todo mundo, para toda a igreja, para todo o povo de Deus e para quem não caminha também com a Igreja Católica. E o Instrumentum Laboris, ele retoma a palavra catolicidade da igreja, também baseado numa das catequeses do Papa Francisco, lá de 2013, do dia 9 de outubro. Padre Léo, diante do contexto de polarização que a gente está vivendo, inclusive nos espaços de igreja, como recuperar, entre aspas, ou dar novo vigor a essa catolicidade da igreja? Primeiramente, entender que ser católico significa ser universal. A palavra católico significa universal. E quando a gente fala de universal, de universo, a gente olha para o todo. A gente não olha simplesmente para o eu. Inclusive, o instrumento de trabalho, ele fala inúmeras vezes dessa necessidade de nós darmos um salto qualitativo e pensarmos e partirmos do eu
em direção ao nós, porque o nós ele tem algo a dizer, né? E é exatamente isso que fez o processo sinodal. Então, entender a catolicidade significa entender a universalidade da igreja. A igreja está em todo o mundo, ela não é um bloco que está quebrado em cada parte do mundo. É a igreja presente na sua totalidade naquela realidade local. Por isso, a gente não diz assim, nós somos a Igreja Católica do Brasil. A gente não diz isso. A gente diz, nós somos a Igreja Católica no Brasil, porque é uma única igreja. Somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, entender a catolicidade significa nos entendermos dentro da comunhão. O próprio instrumento de trabalho, ele vai dizer assim, a comunhão a que a igreja é chamada é uma relação dinâmica de troca de dons, dando testemunho de uma unidade transcendente na diversidade. Então, um dos dons mais importantes, mais significativos que esse processo sinodal nos acarretou foi exatamente descobrirmos os dons que todas as igrejas têm, que todas as pessoas têm, e, ao mesmo tempo, esta interconexão que temos entre nós, né? E por isso eu achei muito interessante, e antes eu partilhava num bloco anterior, que eu mesmo tive uma experiência esses dias de avaliar o meu modo de proceder em relação a alguém que pensava diferente, né? E criou-se uma tensão, e normalmente qual que é a nossa tendência? É ou absorver ou anular, né? E o instrumento de trabalho me deu uma alegria em poder perceber que é preciso silenciar, não precisa fazer tudo de uma vez. O Papa fala que o instrumento também vai buscar palavras do Papa Francisco. A gente precisa, não precisamos ter pressa nas resoluções, né? E quando a gente fala em catolicidade, a gente está considerando tudo isso, que é preciso nos entendermos dentro deste grande complexo que é a própria humanidade. E para concluir essa minha parte, né, nós aqui na nossa região, nós temos a consciência de que nós temos uma única tradição, que é a tradição católica latina, né? Mas existem inúmeras tradições católicas. Existem as igrejas católicas orientais, que são inúmeras. Existe a igreja católica ortodoxa, as igrejas ortodoxas, quer dizer, de outra tradição. Quer dizer, para nós que vivemos aqui e conhecemos somente o nosso modo de pensar a catolicidade desta forma latina, né, parece ser um pouco mais fácil. Mesmo que existam tensões de pessoas que participam de movimento X, movimento Y, com uma ideologia X, ideologia Y, mas ao redor do mundo, segundo o instrumento de trabalho, essa necessidade de escuta das outras tradições católicas é muito importante. É que nós estamos olhando a nossa realidade aqui da diocese, né? Mas existem inúmeros lugares no mundo que têm outras tradições. Então, entender a catolicidade não é somente acolher aqueles que pensam como nós, né? Que rezam como a gente, que têm os mesmos hinos que nós, que usam as mesmas vestes que nós. Não, é entender de forma mais ampla. A Assembleia Continental realizada tanto aqui, foi uma das assembleias foi aqui em Brasília, agora em março, né? Isso daqui veio do Brasil, com certeza absoluta. Como observou uma Assembleia Continental, a Assembleia Latino-Americana, experimentamos-nos muito concretamente como comunidade de comunidades. Né? A catolicidade, eu achei o máximo isso, porque foi valorizado algo que é nosso, brasileiro, para ser estudado e desenvolvido em todo o mundo. Né? Somos uma comunidade de comunidades. É a Igreja de Cristo presente em cada região. Então, a catolicidade entender nesta forma, né? Lucas,
A partir dessa resposta, né, do Padre Léo, né, que nos ajuda a compreender um pouco do global também da Igreja, mas quais são os aspectos sociológicos que o Sínodo 2021-2024 nos apresenta e quais os caminhos para superar os dramas vividos pelos diferentes povos, sendo a Igreja Católica essa casa chamada a ser casa de acolhida? Perfeito. Eu vou separar rapidamente a resposta em duas partes, porque eu acho que não dá para entender os elementos sociológicos sem antes entender a visão antropológica, digamos, de pessoa que a igreja tem, né? O documento traz isso antes de tratar dos elementos sociológicos, né? E eu rapidamente quero retomar esses dois pontos, né? Então, os aspectos antropológicos, me parece que tem 3 ideias fundamentais assim, para a gente entender. Quer dizer, é a visão de pessoa, de indivíduo, de ser humano que a igreja, apregou há muito tempo. A primeira delas é de uma singularidade redutível de cada pessoa, né? Quer dizer, cada pessoa tem um valor, digamos assim, profundo, né? Então, isso, quando nós tratamos, digamos assim, de compreender a nossa igreja local, ou aqueles que são católicos, ou a gente faz essas distinções, elas são muito, digamos assim, elas não apreendem a complexidade e a profundidade do tipo de visão que a igreja tem sobre o que é uma pessoa. Então, a distinção, por exemplo, que nós fazemos muitas vezes entre pessoas, alguns são mais, outros são menos, ou alguns têm valor a mais ou a menos, isso não é condizente com o tipo de visão antropológica de pessoa que a igreja sempre defendeu e defende muito fortemente hoje. Então, esse me parece ser o primeiro ponto, né? Cada pessoa é uma, a singularidade. Eu sei que isso pode parecer muitas vezes discurso, mas há uma profundidade muito rica em compreender cada indivíduo comum, na sua singularidade, na sua particularidade, com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo é que a igreja, quando olha para cada indivíduo, também olha com um tipo de finalidade, digamos assim, com um tipo de visão do que é o florescimento humano, né? Quer dizer, não é simplesmente dizer, bom, cada pessoa se desenvolva de qualquer modo. Não, ela tem um modo adequado, digamos assim, um tipo de visão sobre o que significa, digamos assim, o desenvolvimento humano, né? A palavra que o texto usa é uma ideia de florescimento humano, né? A palavra florescer é bonita porque ela mostra esse tipo de cuidado, né? Aqueles que gostam de jardinagem certamente têm uma visão muito mais rica do que significa cuidar, do que significa dar água, do que significa adubar. E ainda assim, muitas vezes, aparece uma intempérie que põe tudo, digamos assim, por água abaixo, literalmente, né? Então, a ideia de florescimento humano é muito importante. E nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Quer dizer, quando vivemos em comunidade, não sou só responsável pela minha salvação, sou responsável pela salvação e pelo florescimento de cada um dos meus irmãos, seja da igreja, seja de fora. Porque isso é compatível com essa ideia de, digamos assim, de singularidade irredutível, né, que o documento traz. E um último ponto, que eu acho que é bastante importante também, e o documento depois trata com profundidade, é de que quando a gente vive numa sociedade, a gente muitas vezes vive numa sociedade com hierarquias, com autoridades, e aí a gente precisa ter uma leitura adequada do que significa autoridade, né? A igreja é assim, fora da igreja é assim, né? É importante que a gente tenha uma divisão, digamos assim, das atividades e das autoridades, de algum modo, mas aí é preciso ter uma visão adequada sobre o que significa exercer uma forma de autoridade. Então, esse terceiro ponto me parece bastante relevante, e ele depois, quando está tratando no nível sociológico, trata da própria igreja. Que tipo de exercício de autoridade nós precisamos ter na igreja, né? Quer dizer, como isso ressoa fora. E um quarto ponto é a ideia de uma formação integral. Quer dizer, a igreja não olha o ser humano simplesmente no nível financeiro, ou humano, ou espiritual. Quer dizer, você tem que entender como uma totalidade. Então, é importante que a gente olhe o ser humano, primeiro, como singularidade, e segundo, na integridade dele, né? Quer dizer, em todas as suas facetas, digamos assim. Eu acho que é importante que a gente consiga compreender isso como igreja. Quer dizer, a parte espiritual é fundamental, a parte de realidade humana também é importante. Enfim, eu acho que essa é a visão antropológica que o documento traz. E isso ressoa aí nos elementos sociológicos, né? Eu também não quero me estender, mas rapidamente para chamar atenção para 4 pontos também. O primeiro é o serviço da caridade. Esse é um elemento central, né? Quer dizer, o serviço da caridade significa o quê?
o instrumento Labores traz muito presente o elemento da pobreza, da exclusão. Então, por mais que a gente muitas vezes use esses termos, pobreza, o que significa concretamente? Significa exclusão social, significa pobreza, significa não ter condições mínimas, digamos assim, de existência neste mundo, né, nessa realidade social. O segundo é o empenho na justiça e do cuidado da casa comum, né? Quer dizer, a justiça não é somente lá uma coisa que nós usamos para falar de direito, mas é uma coisa de realidade real, digamos assim, empírica, né? De todo dia. Quer dizer, isso é importante que a gente tenha esse elemento da justiça. E o do cuidado e da responsabilidade pela casa comum, eu retomo aquilo que eu já anteriormente comentei, né? Quer dizer, não é só pelo meio ambiente, mas é também com as pessoas, com o outro, né? Então, esse sentido de responsabilidade pela casa comum também passa por esse binômio meio ambiente e o outro. E um último ponto que aí sim eu gostaria de chamar a atenção na verdade ele é dividido em dois, né? Primeiro é a acolhida aos migrantes. Isso é um ponto, uma realidade que nós temos aqui vivenciado na nossa diocese, mas não só. Acho que no mundo inteiro tem uma onda migratória muito, muito forte por vários motivos, guerras, pobreza, e a gente precisa se colocar essa questão, né? Muitas vezes a gente pode dizer, não, mas aqui na nossa realidade isso não é uma questão tão fundamental. Eu acho que cada vez mais a gente vai passar a ver essas realidades e nós precisamos levar a sério a questão dos migrantes. E um último ponto é o uso da linguagem na igreja, né? Quer dizer, muitos jovens responderam os questionários, né? As escolas puderam responder, grupos de jovens puderam responder, e o tipo de linguagem da igreja, que a igreja usa, ela cada vez mais se torna um ponto que nós precisamos falar a respeito, discutir a respeito. Então, no elemento sociológico, o tipo de linguagem que a igreja usa, ela precisa sofrer algumas adaptações. Isso está bastante claro no instrumento Labores e também prioritariamente nas próprias respostas que nós recebemos como diocese. Eu chamaria atenção para esses 4 pontos antropológicos e esses 4 pontos do nível sociológico. Padre Léo, diante disso, quais são as provocações que o caminho sinodal e que este instrumento Labores faz para as nossas comunidades e paróquias aqui na diocese? Bom, eu entendo que nós assumirmos esta praxis do diálogo no Espírito. O documento vai dizer assim: o modo como pode tornar-se parte da vida ordinária da Igreja e o modo de proceder partilhado para discernir a vontade de Deus, o diálogo no Espírito. A gente ter a capacidade de aprender com a oração, mas também com a partilha das opiniões, né? Ano passado e esse ano também em São Pelegrino, a paróquia aqui em Caxias, está acontecendo um projeto muito interessante chamado Projeto Alfa, que é um projeto de evangelização que nasceu na igreja anglicana, e quando eu descobri esse projeto, eu disse, vamos aplicar em São Pelegrino para a gente ver o que pode acontecer no coração desse povo que vem participando da comunidade, né? E o projeto, ele se funda de modo muito simples em um vídeo que as pessoas assistem e uma pergunta que as pessoas têm que responder se quiserem, né? Então daí em pequenos grupos dado um instrumento da palavra, um microfone ou sei lá, um balão, um sinal de interrogação, que é o símbolo do alfa, né? E as pessoas daí respondem aquela pergunta. Cada um vai responder e ninguém vai interferir nas respostas, porque aquela pergunta ela é sagrada. Aquela pessoa que está falando é solo de Deus, Deus está ali. A gente precisa tirar as sandálias diante do mistério de Deus presente na vida daquela pessoa, né? Então eu acredito, sem dúvida alguma, que a metodologia, eu venho falando desde o início do programa, é o elemento mais importante assim que o sínodo está nos dando de presente, né? Tanto é que o próprio instrumento de trabalho deixa claro que as fichas de trabalho elas não devem ser utilizadas para serem lidas. Você que está escutando pode até buscar no site da nossa diocese esse instrumento de trabalho para você ler, mas você tem que ler todo o instrumento de trabalho para entender a dinâmica de como
como serão utilizadas essas fichas de perguntas, né? Elas não deverão ser simplesmente lidas, elas deverão ser trabalhadas num diálogo profícuo com a força do Espírito de Deus e com a dinâmica espiritual, né? Então, essas fichas oferecem um esboço para a oração, a reflexão pessoal, em preparação para o intercâmbio em grupo e em plenário. Podem ser utilizados, inclusive, para encontros temáticos aprofundados em estilo sinodal a todos os níveis da vida da igreja. Quer dizer, nós também podemos utilizar esse recurso para a nossa praxis, né? Então, eu diria que o grande benefício que estamos recebendo já do sínodo é a sua metodologia. Perfeito. E assim a gente vai concluindo esta bela reflexão, este belo momento de debate sobre o instrumento Labores, sobre o processo sinodal. Fique conosco, até a próxima semana. Agradecemos a todos que nos acompanharam, Padre Léo, agradecemos ao Lucas, que estiveram aqui conosco nos estúdios da Rádio Miriam, e assim a gente vai concluindo. Até a próxima semana.